Olá, né? Estamos mais uma vez juntos aqui, né, para contar nosso estudo sobre gramática, né? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre período composto por coordenação, né? Então, período, né, para quem não lembra, é aquele espaço, né, gramatical entre o início de uma oração e um ponto final, né, que pode compreender de uma a várias orações dentro dele, né? E a oração, né, ela é a frase verbal, né, a frase que contém um verbo, e o nosso querido período composto, né, ele vai ser um período formado por pelo menos duas orações, né? E na hora que elas se juntam, né, você vai ter uma relação de sentido entre elas, né? Afinal, os períodos, né, são responsáveis por construir o sentido do texto, né? E essas orações elas vão estar juntas ali em uma relação de dependência, seja uma dependência completa ou parcial, que é o que nós vamos chamar de subordinação, que nós vamos abordar em um vídeo mais para frente. E essas orações elas podem ser completamente independentes entre si, que aí nós vamos chamar de coordenação, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho assim, ó, a seguinte frase: fui ao mercado e comprei 2 chocolates. Quando eu tenho essa frase aí, eu vou ter fui ao mercado como sendo a oração 1, comprei 2 chocolates como sendo a oração 2, né? Então, período composto aí caracterizado. E aí, se vocês perceberem bem, essas duas orações elas funcionam isoladamente. Eu posso escrever apenas fui ao mercado e posso escrever apenas comprei 2 chocolates, caracterizando uma independência entre as orações. Isso é o que nós vamos chamar de período coordenado. Tá? Já no seguinte período, olha só o que acontece. O guarda falou que deveríamos sair. Certo? Então, já note que esta primeira oração aqui, ela depende completamente da outra para existir. Porque eu tenho guarda, sujeito, falou, verbo transitivo, né? Porque falou pede um complemento, quem fala, fala algo, né? Ou fala alguma coisa, né? E aí, falou o quê? Esse complemento está na outra oração, que deveríamos sair, tá? Então aqui eu tenho uma relação de dependência e o que eu vou chamar de período composto por subordinação. Tá? Mas o que nos interessa hoje é justamente o período composto por coordenação. Né? Então são relações, são orações que se ligam entre si de maneira independente, como mostrei agora, né? Estabelecendo entre si uma relação semântica, ou seja, uma relação de significado. Tá? Então assim, não é assim mesmo você juntar um com o outro de maneira aleatória. Né? Por exemplo, comprei um jogo, mas joguei muito. Aí esse mas joguei muito fica um negócio meio estranho, né? Não se encaixa muito bem. O sentido não entra porque esse mais indica uma oposição, uma contrariedade. E você comprou o jogo, jogou muito, está mais para uma questão de adição, né? De complemento. Então, realmente, para você juntar as orações de um período, mesmo sendo coordenado, mesmo sendo independente, você tem que ter uma relação entre as orações, uma relação harmônica, tá? Uma relação sintática e de significado. Tá? A relação sintática existe, que é justamente a coordenação. A relação de significado também é necessária, né? Já que a língua isso aí anda junto. Tá? Então, essas orações coordenadas, né, as orações que fazem parte do período composto, nós vamos chamar de orações coordenadas. Elas são de dois tipos. Né? As orações assindéticas. Tá? O que é assindética? São aquelas que não têm uma conjunção antes dela. Naquele nosso exemplo aqui, fui ao mercado seria o que nós chamamos de oração coordenada assindética, porque ela não possui, né, conjunção aqui antes dela. Tá? E
as sindéticas são aquelas orações coordenadas que possuem uma conjunção antes dela, né? Que justamente comprei 2 chocolates, né? Ela é sindética porque eu tenho aqui, ó, a minha conjunção, tá certo? Conjunções vão ser um assunto que nós vamos ter em um outro vídeo, né? Mas adiantando que eles são elementos de ligação, de conexão, tá? Então, para se juntar uma oração com outra, estabelecendo uma relação de sentido, normalmente você usa as conjunções. Mas no caso das coordenadas, você pode simplesmente utilizar apenas orações assindéticas. Aí o sentido é dado pela sequenciação da oração, né? Por exemplo, a famosa frase, né, de Júlio César, né? Vim, vi, venci, né? Então eu tenho, ó, 3 orações, né? Como é que eu seria 3 orações? Eu tenho 3 verbos: o vir, né, o ver e o vencer, né? Então eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. E aí podem notar que elas são orações independentes entre si, elas funcionam sozinhas, né? E nenhuma delas é precedida, né, iniciada por conjunção. Então são todas orações coordenadas assindéticas, tá? Então é possível você ter apenas assindéticas em um período composto por coordenação. Não tem problema algum, tá certo? Já as sindéticas, né, elas vão ter uma outra classificação dentro delas, né? Vai ser sindética alguma coisa, porque as conjunções elas são de tipos específicos, elas indicam relações de significado específicos, tá? No caso das assindéticas, não tem conjunção, é somente a oração sindética e acabou a classificação, tá? Já nas sindéticas, não. Nós vamos ter aí nossos 5 tipos, tá? São eles, né? As orações coordenadas sindéticas aditivas, tá? Que são aquelas que passam a ideia de um acréscimo de ações. Como assim? É uma ação que complementa a outra. É uma ação que ela segue uma sequência lógica após a primeira, né? Então, o nosso exemplo aí, fui ao mercado e comprei 2 chocolates, ela é um exemplo de oração sindética, né? E comprei 2 chocolates aditiva. Porque comprar 2 chocolates é uma sequência lógica, tá? É uma sequência complementar de você ir ao mercado, tá certo? Assim como poderia falar, acordei e fui escovar os dentes, né? Então, escovar os dentes é uma ação lógica complementar de você quando acorda, né? E já fica a dica aí, sempre escova os dentes quando acordar, né? Cuidem bem de sua saúde. O segundo tipo de oração coordenada sindética são as orações adversativas, né? Essas aí, elas vão passar uma ideia de oposição, ou seja, a oração sindética, né? No caso, normalmente a segunda, ela vai negar, né, ou se opor, fazer contraste, né, como quiser escolher, a outra oração, né? Por exemplo, fui à praia, mas começou a chover. Então, assim, essa oração sindética aqui, mas começou a chover, ela é uma oposição à oração de ir à praia, né? Porque normalmente, né, nós vamos à praia quando está fazendo sol, né, quando está o tempo bom, para nós aproveitarmos, né, pegar aquele bronze, ficar sentado tomando ventinho, tomar o banho de mar, né? Se bem que tomar banho de mar e chuva não é impeditivo, vai se morar do mesmo jeito. Mas enfim, é tradição irmos à praia quando está fazendo um tempo bom. Então, o chover enquanto estamos na praia é uma oposição, é um contraste. Então, realmente você tem aqui uma oração adversativa, certo? Não estudou para a prova, mas conseguiu um bom desempenho, tá? Então, o normal de quando você não estuda para a prova, não assistir um vídeo como esse, por exemplo, é você ir mal na prova, mas aí a pessoa conseguiu ir pelo menos bem na prova, tá? Então, de novo, você tem uma oração adversativa aí, tá? O terceiro tipo
são as orações adversativas sindéticas alternativas, né? Essas aí passam a ideia de alternância e exclusão. Por que tem exclusão aí? Porque a questão da alternativa é que você escolhe uma excluindo a outra ou as outras, né? É toda a proposta de uma prova, né? De uma avaliação com questões objetivas, né? As famosas questões de marcar. Então, se você vai marcar a letra B, a alternativa B, é porque você excluiu as outras, né? Então, nós temos como exemplo aí, vista a camisa ou a bata. E aí eu tenho uma oração aqui, né? Ou a bata, coordenada alternativa. Mas alguém mais observador pode falar aí, mas espera aí, essa segunda não é oração, porque não tem verbo aí, né? Vista a camisa ou a bata só tem o verbo vestir. Só que aí, pessoal, é aquela questão da coesão textual, né? Você não deve repetir vocábulos muito próximos uns aos outros. Então aí você vai usar elementos de coesão, que um deles é você de fato suprimir a palavra repetida, que é o que aconteceu aí. Porque este período composto, se fosse escrito a contento, né, usando tudo que tem que ter aí, seria o seguinte: vista a camisa ou vista a bata, tá? Então vocês estão vendo aí que o vista ia aparecer aqui duas vezes, tá? E como isso não pode acontecer, nós eliminamos ele aqui de cima, tá? Da oração aqui final, vamos dizer assim, da escrita final. Mas fica essa noção que ele está aí firme e forte, o verbo existe, tá? Então por isso essa aí é uma oração alternativa. Então tome muito cuidado com as alternativas, tá? Já que você vai escolher, normalmente o verbo de um repete-se na outra. Então vocês devem prestar atenção nisso e não se enganar. Vai ter um verbozinho ali sim, bem colocado, tá? Então essas são as alternativas, né? Que vão dar essa ideia de escolha, né? De exclusão, de alternância. O quarto tipo são as sindéticas explicativas, né? Então são aquelas que passam uma ideia de uma explicação, uma justificativa, um motivo para que algo tenha acontecido. Então são aquelas sindéticas que vão servir para justificar, explicar a outra oração. Então, por exemplo, cheguei atrasado porque perdi o ônibus. Certo? Então, porque perdi o ônibus, está justificando, explicando a razão de eu ter chegado atrasado, né? Então, isso aí você tem uma oração sindética explicativa, tá certo? E, por fim, nós vamos ter as orações coordenadas sindéticas conclusivas, né? Que é a oração do Sherlock Holmes, né? Dos detetives. Nessa você vai, a partir de uma informação qualquer, deduzir, né? Concluir uma outra informação, tá? Por exemplo, a rua está molhada, portanto, deve ter chovido, tá? Então, essa oração aqui, essa informação, né, da sindética conclusiva, ela foi deduzida a partir da primeira informação de que a rua estava molhada. Então aí eu vou ter uma conclusão, né? Algum aluno mais pertinho, já aconteceu nas minhas aulas, para falar, não, mas pode também ter passado o caminhão pipa. É verdade. Mas aí seria uma outra conclusão possível também, né? Aqui a gente tem que ver que não é a verdade absoluta, mas algo que você pode concluir a partir da outra informação, tá? Seja errôneo ou não. Mas de qualquer forma, a estrutura gramatical é de uma conclusão, tá? A relação semântica é de uma conclusão. Ok, pessoal? Então,
essas são as orações coordenadas, né? Tanto as sindéticas quanto as sindéticas dentro do período composto por coordenação. Tá? Eu espero, né, que tenha ficado claro para todos aí o que é um período composto, o que é um período composto por coordenação, as suas classificações. Se vocês gostaram aí, deixem o joinha no vídeo, né? Não considere se inscrever no canal, sempre com novos vídeos postados regularmente, né? E assistam também os nossos vídeos de literatura e história. São bem interessantes para aumentar o nosso conhecimento. Ok? Então, nos vemos para frente. Bons estudos e até mais.